Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, Jaqueline, Fabiana, sejam bem-vindas. Malu? Márcia. Tô aqui esperando vocês entrarem na nossa costumeira live, né? Quem tá chegando agora, ou quem já me conhece, sabe que eu faço lives todas as terças e quintas-feiras, nesse horário aqui, 10h30 da manhã. Eu aqui, a minha mamita, que é o meu roupão, na cozinha da mama. A gente traz assuntos diversos aqui que falam de cansaço, de exaustão emocional, temas que são muito recorrentes aí para as mulheres. E foi dessa forma que o meu perfil se conectou com muitas de vocês. Fátima, Débora, Joyce, Lúcia. A Lúcia tá sempre aí comigo. Fico feliz, olha só. Algumas de vocês eu vou lembrando o nome, né, meninas? Me ajudem aí, tá bem? E hoje nós vamos falar, não de currículo, né? Vou ter uma convidada muito especial aqui. Nós vamos falar de travessia. Quem já não atravessou muitas coisas na vida, né? E como saímos dessas travessias aí. Mas primeiro eu quero dizer para vocês que abril chegou, né? E eu brinquei muito com o termo, com a palavra abril. E a minha provocação para esse mês para vocês é abril. Bom dia, mama, descobri você e amei. Ai, que delícia, gurias. E eu descobri vocês. Sim, acreditem. Isso aqui é energia que vai e volta. Vocês de um lado, eu aqui do outro e a gente se conectando. Graças a Deus, né? Esse mundo oportuniza, essa modernidade nos ajudou quanto a isso. Sempre foi muito bom, muito lindo a gente escrever carta para os amigos, a gente poder viajar para poder chegar na casa de alguém. Mas o digital nos proporcionou essa amplitude. Talvez a gente nunca tivesse sabido que uma está de um lado, outra está de outro, que uma viveu determinada situação, que a gente pode aprender muito com histórias dos outros, que a gente pode entrar ao vivo, né? De uma forma online, assim, real. Ó, essa é a minha casa, gente. Esse é meu cantinho, foi aqui que eu nasci. E a gente poder mostrar, poder falar disso com tanta naturalidade, né? Eu quero que vocês se sintam realmente assim, entrando na minha casa. Vocês sabem que a minha casa é grande, no verão eu fico aqui embaixo, que é uma garagem, e por isso que todo mundo pergunta o que o carro tá fazendo na sala de estar. Olha ali, gente, ó. O que o carro tá fazendo na sala de estar? Não é porque eu realmente estou na garagem da casa. Aqui embaixo tem uma facilidade, porque tem um pátio, e quando é verão a gente parece que tá assim, praiando, né? Então, tem um café? Óbvio que tem, sempre tem, gurias. Neste horário aqui, para ser bem francas, eu já dei andamento no almoço. Eu sou uma mulher comum e quero mostrar para vocês aqui que é possível empreender, porque eu empreendo aqui no digital. Trabalhar no digital é possível dessa forma. Então, eu organizo a minha vida pessoal aqui. Neste momento aqui, eu já dei andamento do almoço para poder fazer a live com vocês aqui. Mas tomo café sempre que possível. Eu tomo café com vocês. Vocês sabem que eu abro live de manhã, eu mostro família, faço as panquequinhas pro Paron. Aliás, eu vou precisar fazer uma conversinha agora com ele. Porque ontem eu tava decidida que eu ia me separar. Vocês viram? Mas vocês caíram nessa, né? Era 1º de abril. Era o dia da mentira. O dia daquilo do bobo, né? E ainda não fiz a conversinha com ele. Mas vou aproveitar o gancho, porque eu deixei um videozinho que eu tirei a parte do marido e eu deixei do tipo assim, eu, mulher, agora eu quero me reinventar. Eu quero recomeçar. E se
tu não entender o que eu tô dizendo, tu segue os teus interesses e eu sigo os meus. Mas na verdade eu tô falando de você, mulher. Porque tem alguns momentos da vida da gente que a gente se pergunta, e agora? Qual é meu propósito de vida? O que eu vou fazer no momento que eu estou aqui? Seja um ciclo diferente que eu esteja vivendo, seja uma perda, seja um recomeço de alguma situação que está te machucando internamente. Opa, a porta bateu. Como é que eu faço? Né? Como é que eu me encontro? Como é que eu reconstruo essa minha vida toda ali, né? E não é só eu que passo por isso. É você, é a nossa convidada que vai chegar aí, que vai contar uma história de superação muito linda também, gente. Como ela se reconstruiu a partir do momento de uma história de vida que a gente não imaginava que podia acontecer. E a gente às vezes não está preparada. E mesmo que esteja, o caminho, que a gente saiba que tem um caminho para percorrer, a travessia é difícil. O atravessar isso é difícil. Porque nesse momento da travessia entram os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso querer, o nosso deixar. Quantas camadas a gente precisa abrir para encontrar a força e a fortaleza que está dentro de nós. Então, nesse mês de abril, né, eu quero trazer essa contextualização para vocês aí que estão me ouvindo. Me ajudem com perguntas. Vamos entender como que a gente pode sair de um processo difícil, doloroso, que pode ser o luto também, como é o caso da Ivane, que vai nos falar aqui, de uma construção linda, né, de amor que ela tinha junto com o seu parceiro, mas que ela foi envolvida numa situação difícil de saúde. E o quanto a gente precisa ser resiliente sobre tudo isso, o quanto a gente precisa aprender a saber como a gente lida com as nossas fraquezas. Com quem a gente é quando tudo em nós está muito fraco. Quem a gente é? Quem é essa pessoa que está guardada ali dentro de ti, na tua potencialidade, para poder enxergar um raio de luz e poder reconstruir a sua vida de novo? Então, dessa forma, e com assim muita gentileza e muita sensibilidade, muito carinho, eu quero receber a Ivane, porque a gente se conectou nesse momento. E eu falei ali nos stories anteriores que eu me emocionei quando ela me trouxe a lembrança de um stories que eu fiz para ela aqui, porque eu me emociono com situações de vida de vocês, porque eu me enxergo ali. Eu passei por muitas situações difíceis. Talvez a mama seja tão importante para vocês, porque ela é uma mulher de acolhimento. Ela é a falta que a gente precisa, ela é o colinho que a gente precisa, ela é o café que a gente tanto precisa em momentos tão difíceis da vida da gente. Para a gente não se desesperar, para a gente não se entregar, para a gente saber que sempre vai ter uma solução, que sempre vai ter uma porta de saída, que sempre vai ter Deus junto com a gente, seja a religião que você tiver, essa fortaleza, essa espiritualidade que tem que viver junto da gente, é a nossa fortaleza interna. Então, quando eu quero trazer esses assuntos para vocês aqui, eu quero trazer com essa amplitude, com essa profundidade, para que vocês consigam ter alguns insights, para vocês poderem se inspirar em algumas histórias que certamente cada uma tem a sua, mas se eu percebo que uma outra pessoa em algum outro momento já conseguiu, né, sair dessa situação, por que eu não posso? Né? Nós precisamos resgatar essa força, essas mulheres fortes que estão ali, que tanto se doaram para tantos e que tanto fizeram para tudo, tanto para tudo e todos, e muitas vezes se perdendo de si. Então, gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, com essa mestre no turismo, mas ela é uma mãe, ela é uma queridona, ela é uma influencer, ela é uma mulher que tem uma visibilidade muito grande aqui dentro do digital. Ela construiu uma página linda, que é Viajante Maduro.
Vê? Olhem só o que diz o termo. Um viajante maduro. Aquela que abriu vários conteúdos sobre histórias lindas, de lugares lindos, mas teve que botar o pé no chão também para conseguir reconstruir a sua história também. Vou chamar aqui com muito carinho, na casa da mama, a minha querida Ivane. Ela já está ali e eu vou chamar ela agora mesmo. Vamos lá! Chegando ali. Oh! Olá, mamã! Que bom estar contigo aqui. Gente, eu tô emocionada de te ver aí. Ô, Mama de Lourdes, eu te Ah, agradeço aí esse convite. E quando tu me convidou, eu não logo disse óbvio, né? Porque o carinho, a gratidão que eu tenho pela amorosidade com que tu nos mandava aqueles vídeos que eu via, que o Rômulo viu também, ele né? viu, ele viu. Uhum. Ai, meu Deus. Tu me fez, tu me pegou de surpresa primeiro, né? Porque eu fui ali e repostar o que tu tinha comentado, e daí eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, eu tinha esquecido disso. É, tu E me enviou aí, aquele por Whats. É, sim, e porque eu não queria transformar aquilo em alguma coisa, né, hum, enfim, né, do digital ali, eu não queria transformar a história de vocês em alguma coisa sim. pública. Então, eu mandei para o digital como, Hum, sabe quando a gente entende a dor que o outro está sentindo? Aquilo é, batia em mim muito forte, né? E, enfim, né? Que bom, foi tudo isso que nos conectou, foi a tua história, porque depois quis o destino que eu fosse viver uma situação igual, é, né? hum, Muito parecida, e a gente não está preparada muitas vezes para essa perda, não. né? Hum, Mesmo sabendo que a vida tem a sua finitude, que nós não vamos ficar para sempre, a gente não imagina que pessoas tão amadas e tão próximas se vão, né? hum, hum, Então eu também tive que viver uma situação muito dolorosa, né, com o meu irmão, que, sabe, me pegou muito de surpresa, né? Mas enfim, né? A gente está aqui, está de pé, né? Somos mulheres mais fortes hoje, mulheres que estamos aqui para dividir um pouquinho desse nosso hum. sentimento, de tudo que a gente viveu, em especial hoje com você. Então eu quero te trazer, ó, aqui está a mama que cresceu nesse roupão. É, Quando eu também, antes dessa história difícil, dolorosa de perda, eu também me perguntava, né, Ivane? A gente chega numa fase da vida da gente que a gente se pergunta quem exatamente a gente é, né? Principalmente quando vem a maturidade, quando vem o questionamento, né, do nosso legado aqui na história de vida da gente, quando alguns papéis caem, né? A gente deixa de ser aquela mãe importante para dentro de casa, quando a gente vai tentar compreender o que restou para a gente ali, né? Então, eu também hum, me conectei a muitas mulheres que se sentem assim, diante de várias crises, né? E a mama se transformou nessa é. simbologia de carinho, de colo e de afeto. E diante Bem disso, me bonito. trouxe aqui no digital. E eu tenho feito muitos trabalhos, muitas conexões com muitas mulheres muito especiais aqui. Uma delas é você também, né? Uhum. Enfim, eu vou deixar você se apresentar, né? Quero que você conte pra gente um pouquinho assim da nossa querida Ivane. Eu sei que tu é uma gringa como a mama, que tu tem a tua mama, que tu nasceu no interior aqui da nossa Serra Gaúcha, que tu tanto ama, até porque tu trabalha com turismo. E isso é muito lindo. Tem muitas mulheres aqui que, sabe, se inspiram ali na tua trajetória, na tua caminhada. E aí tu nos conta um pouquinho quem era a Ivane antes, quem nasceu aí dessa travessia toda, e como nasceu o Viajante Maduro, que é essa página tão linda que tu abastece ali e tu te conecta com as pessoas. Bom, Fala aí, Vianney. vou É muita tentar coisa, mas nós vamos falar o que é possível aqui, né? isso, resumir, né, em menos de 5 minutos, 56 anos de vida, né?
Então, eu nasci em Lindo. 69, o ano que o homem chega à Lua, né? Opa! E, e hoje estão chegando, estão partindo novamente, né? Mas, enfim, no interior, realmente, na colônia, como a gente diz A aqui, gente na chama roça roça, aqui, né? A é. mãe chama de roça. E era um lugar muito isolado ainda, né? Nós não tínhamos acesso à informação, enfim, transporte. Ir para Porto Alegre é como hoje ir para a Lua, mais ou menos. Então, naquela pequena comunidade, eu digo, podia faltar muita coisa, a gente podia ter muita simplicidade, né? Tinha pouquíssimos livros na escola. A escola, meu avô foi professor, meu pai, minhas tias, tinha muito rigor, né? Então a gente apanhava, quer dizer, eram outros tempos, né? Eu lembro de ficar de castigo ajoelhada na brita, no milho, essas coisas. Tinha muito trabalho desde criança, a gente trabalhava muito e não tinha muita renda, né? Então, com 15 anos, eu fui para Porto Alegre já para me tornar independente. Aí eu fui morar na casa de uma irmã que já tinha duas crianças, quer dizer, tinha uma, já estava tendo a outra. Aí eu cuidava da casa dela, das crianças, mas logo eu consegui um trabalho, eu como menor aprendiz na Ferramentas Gerais, né? E a partir dali, então, começa a trabalhar. Depois eu fui a primeira digitadora mulher da editora Palotti, o primeiro computador que chega em Porto Alegre. Aí eu estudava de noite e não conseguia pagar, porque nessa altura eu já tinha alugado um apartamento com outra irmã e um irmão solteiro que vieram morar em Porto Alegre. E aí eu era sacoleira, eu vendia roupa, qualquer folga, enfim, eu fazia bijuteria, eu fiz de tudo e trabalhava então também e estudava. Mas tinha vezes que era muito apertado, assim, para comer, para pegar o ônibus, eu tinha que pegar carona, descer por trás, enfim. Então, muita dificuldade nessa vida. E isso tudo, eu digo, de certa forma, vai te preparando também para as dificuldades da fase adulta, né? Mas aí quando com 18 anos fui escolher a faculdade, eu fiquei entre psicologia, que eu queria fazer, mas tinha que estudar de dia, eu não podia, tinha que trabalhar, né? Tinha que me sustentar. Então eu fui para o turismo à noite, porque eu, desde criança, quando lá na Dolorata, um dia nas ondas curtas, eu consegui sintonizar uma rádio que falava, para mim, uma língua estranha. Hoje eu sei que era espanhol, possivelmente pegou alguma coisa ou do Uruguai, da Argentina. E eu fiquei impressionada, eu dizia, tem outro mundo. Então, sempre muito curiosa com isso. E aí eu fui fazer turismo, mas nessas alturas não existia turismo no Rio Grande do Sul. Então, em 1988, então na empresa que eu fui sacoleira, eu acabei sendo funcionária, depois eu comprei empresa, e aí eu tinha minha confecção, aí chegou, Ela eu foi casei. empresária. Eu não sabia dessa parte da tua Tem muita história. história, mas eu estou resumindo assim, né? Encurtando. E aí eu fui, eu pensei, já casei com 23 anos, e aí eu disse, não, eu não gostaria de ficar morando em Porto Alegre. Eu sofro muito no calor, foi um dos motivos. Aí nós mudamos para Torres, mas não nos adaptamos, ficamos um ano. E aí, lá pelas tantas, pensando aonde vou morar, minha mãe disse: voltem para cá. Então eu voltei, eu fiz o caminho de volta, mas aí para Bento Gonçalves. Fiquei um tempo morando em Bento Gonçalves com a confecção, mas aí foi assim um presente quando o secretário Ivo Darou, na época, me chamou, né, para ser a primeira turismóloga, enfim, a ocupar um cargo de diretoria lá no início. E aí eu já comecei a trabalhar lá em 1998 no setor público. Eu fiquei depois como secretária, eu fui convidada e fiquei entre Bento e Garibaldi 20 anos quase, 5 mandatos em diferentes gestões públicas, sempre como profissional, mas assumi aí a Secretaria de Turismo e alguns períodos também de Cultura.
Então, nesse meio tempo, eu também fiz especialização em turismo, fui convidada pela UX para ser professora e coordenar o curso de turismo. Nós tínhamos o curso de turismo em Bento com 300 alunos, era. E aí veio o mestrado em turismo, eu fiz o mestrado, e aí veio outras especializações em gestão pública, MBA em marketing, e aí eu fui fazendo. E nisso também eu vi, bom, talvez em 2008, daí eu fui para o Sebrae, fiz uma espécie de uma seleção e fui gestora pública de toda a Serra Gaúcha. Mas lá pelas tantas eu pensei, me convidaram para Bento, volta para Bento, enfim. Mas no final eu disse, não, não quero mais trabalhar com a gestão pública, gostaria de ser consultora. E aí, em 2017, então, eu começo como consultora independente, eu tenho minha empresa de consultoria. Eu Uhum. faço planos municipais de turismo, planos regionais de turismo, eu faço criação de experiência turística, eu desenvolvo enoturismo. E aí eu trabalhei todo o estado, eu trabalhei para o Ministério de Turismo em quase todo o Brasil, os 21 estados. Eu faço palestras internacionais, eu crio eventos, eu crio experiências. E aí mas lá no início também eu pensei, as pessoas me pedem muita dica, eu vou começar a escrever um blog. Eu criei o blog Viajante Maduro. Eu, daí eu tinha o Facebook Ivane Fávero, mas quando foi criado o Instagram, eu criei o Instagram Ivane Fávero, e aí eu pensei, mas eu gostaria de botar um nome, né, do blog. Aí botei o Viajante Maduro, isso começou a crescer muito mais, né? E Lindo. aí acaba que hoje o viajante maduro, assim como para ti, né, Mama de Lourdes, a gente quando cria não sabe Não exatamente tem onde ideia. vai. Uhum. E aí eu digo, hoje eu sei que ele já não é mais só de viagens, de dica de turismo, a gente está falando sobre vida, Uhum. sobre vida, né? E tudo que implica essa vida na maturidade, né? E todos os amores, as dores, as alegrias, as tristezas. E é isso que eu compartilho no Viajante Maduro. Então, eu tenho esses dois canais hoje, né? De um lado, o Viajante Maduro, e de outro, a Ivane Favro Consultora. Profissionalmente falando, porque eu tenho daí minhas duas filhas, porque nesse meio tempo, quando eu casei, meu primeiro esposo, ficamos juntos 21 anos, eu tive a Lúcia, né? Eu fiquei com a Lúcia, ele se mudou de cidade, enfim, e aí ela tinha 9 anos, e um pouco menos aí. E aí foi nesse período, ela começou a me dizer que queria uma irmã. E eu dizia assim, eu estava separada, né? Para explicar que não se faz irmãzinha assim. E aí eu abro o jornal e aí tinha uma matéria que dizia que tem uma casa lar em Farroupilha, que fazia apadrinhamento. Eu fui para lá com a Lúcia para a gente apadrinhar uma criança. Apadrinhar o quê? Era apoiá-la e aos finais de semana a gente podia pegá-la. E a gente começou a pegar a Crisley. Mas aí ela estava na lista de adoção e ela foi adotada por uma família. Mas Uhum. aí acontece que a Crisley, um tempo depois. E quando ela foi adotada, a gente ficou triste. Eu e a Lúcia choramos, porque a gente tinha se apegado a ela, mas ficamos felizes porque ela foi adotada. E ela tinha uma irmã que foi adotada por outra família de Caxias do Sul. E aí a Crisley foi devolvida, enfim, não deu certo a relação. E me ligam uns meses depois, dizem: a Cris diz que só quer ser adotada por ti e pela Lúcia. Oh. E aí eu pensei, meu Deus, eu tô separada. Eu trabalho de dia como secretária de turismo. Eu dou aula de noite, coordeno um curso com 300 alunos. Já dou mal conta da minha filha, o que que eu faço, né? E aí, só que eu não ia conseguir dizer não, né? Só foi, eu pedi um dia, no dia seguinte eu liguei, ok. Eu disse assim, vou adotar. Aí foi toda uma movimentação, ela se mudar para cá, fazer o processo de adoção, enfim, assistente social, juiz, promotor, escola. Foi um ano de luta, foi um ano terrível de adaptação. Mentira dizer que vem fácil, vem uma criança, né? Ela tinha 10, a Lúcia 11. E nesse meio tempo eu estava conhecendo o Rômulo, porque Hum. trabalhava
também, como era secretário de Finanças na época, ele só ficou um ano, mesmo tempo para a gente se conhecer. E aí tinha um curso que ele ia dar, e aí eu disse, ah, escrevi, era mensagem, né? Eu disse, eu não vou poder participar do curso, quem irá será a pessoa que trabalha ali comigo, a minha funcionária ali, enfim. E aí a minha colega, daí ele disse, ok, me deves um vinho. Eu achei aquilo um desaforo, né? E eu só respondi, pois então eu pago, né? Não devo nada para ninguém. E aí, depois eu lá depressiva com toda essa situação, uma amiga me diz: "Vamos jantar". Aí eu disse: "Ah, eu já tô, né, vou ficar sozinha, tô com a minha filha". Aí a minha amiga disse: "Eu tenho certeza que alguém já deve ter te escrito, te falado alguma coisa, dado um sinal". Eu disse, ninguém, imagina, eu sou velha, separada. Daí ela eu disse, pera, vou te mostrar uma mensagem. O que que é isso aqui? É uma agressão, né? Ela disse, não, Ivane. E aí foi que acabei respondendo depois de um tempo e tomamos o vinho e ficamos juntos 16 anos. Que lindo. E ele veio com um pacotão que eu queria tanto uma família grande, veio com 6 filhos maravilhosos que eu amo demais e que eu digo são meus enteados, né? Como diz na língua inglesa, os filhos do coração, né? É, E aí tive essa vida linda com o Rômulo, que realmente a gente, claro que teve dificuldades, perrengue, teve tudo isso, mas foi uma vida de muito amor, um amor verdadeiro, mas que a gente teve uma provação, né, imensa, que foram anos de doença que a gente atravessou até o falecimento dele. E hoje estou eu aqui, Ivane, na tua frente, Mama de Lourdes, né, me reerguendo de mais uma batalha. Meu Deus, que história cheia de significados e cheia de sentido que tem ali. Quanto esforço, quanto estudo, né, Ivane? É, Eu me encontro muito contigo ali, é, porque, na verdade, a minha história de vida é muito parecida contigo, no sentido de ter nascido exato. no interior. Eu tenho 60, Ivane, tu tem 56, tenho 4 anos a mais. Aquela É, coisa de não ter, é uma privação enorme lá no interior, uma escassez, os pais não sabendo o que fazer com aquele mudaréu de filhos. E a gente voa para a cidade para poder dizer: meu Deus, onde tem um lugarzinho aqui? Onde tem é, um lugar? E o foco daquela época era estudar. A gente precisava se realizar. Por quê? Porque só tinha um V, né? Era uma ida. é, Vão para o mundo e vão descobrir o que vocês podem fazer. é, Nisso tudo, a gente se transforma nessas mulheres fortes, né? Que não podem ficar, não pode se sentir, né? Fracas, e a gente desdobra as coisas e vai acontecendo, né? Então, quanta coisa bonita que veio ali. E eu consigo perceber uma linha do tempo assim, né? Aquela mulher, tu consegue te enxergar lá na Dolorata e o que veio agora e o que se transformou tudo isso, hum, né? hum. Que coisa bonita. E como é que foi assim, quando a vida não pergunta para a gente, então, né, a que resposta a gente quer e a gente precisa dar conta disso aí. Como é que foi todo esse processo? Vamos comentar um pouquinho, né? Porque como a vida de vocês veio muito para a rede social, eu acho que vocês estavam. Eu não acompanhava vocês lá desde o início, eu peguei mais no final, quando já a doença tinha se instalado, né? Mas vocês falavam muito dessa coisa de compartilhar momentos, de viajarem juntos, né? Obviamente, por causa do teu trabalho, te levava para os lugares e ele era um companheiro nessa. Como ele também tinha um trabalho que dava para se ajustar online nos últimos tempos, eu via vocês fazendo isso, né? Como é que foi É viver isso. esse processo junto com o Rômulo, desde essa descoberta, né? A gente sabe que as doenças vêm, né? Mas muitas vezes a gente né, diz, poxa vida, e agora como é que a gente vai viver? Mas tinha um colorido na vida de vocês, como tu disse, tinha perrengues também, mas tinha um colorido ali, né? E o que existe algo que passou aí que tu entende que seja uma forma da gente poder compreender o que te trouxe para esse momento, onde está a Ivane hoje? É, quando eu conheci o Rômulo,
mais ou menos no mesmo período, eu perdi uma prima minha, que era uma prima irmã. É, a gente tinha a mesma idade, nós tínhamos 14 dias de diferença. Ela morreu com 39 anos. É, acho que foi uma semana antes de fazer 40. Uhum. Foi mais ou menos isso, eu não quero estar errado, mas enfim. E aquilo me marcou muito, porque nós éramos. Tanto que eu sou madrinha da filha dela, ela é madrinha da minha filha, quer dizer, a gente tinha muita, muita ligação mesmo. Muita proximidade. E quando ela morreu com um tumor na cabeça, enfim, lutou muito, tudo, sofreu, eu pensei assim, o que que eu estou fazendo na minha vida, né? E até foi também o que impulsionou mesmo a separação, ah, e a busca de um verdadeiro, enfim, sentido da vida, né? Ah, então, quando eu conheci o Rômulo, eu já tinha essa consciência. A vida é muito, né, muito preciosa para não ser vivida cada dia, né? Que palavra linda, uma E, frase maravilhosa. e aí eu comecei a falar com ele. Ele e eu éramos muito trabalhadores, a gente sempre trabalhou 3 turnos, né? E aí eu dizia, vamos começar a parar, vamos começar a deixar, né? E aí eu deixei a graduação, ele também, a gente ficou só dando aula de especialização. Então, primeiro começamos a ficar em casa de noite, que já foi para nós o máximo. Depois aí a gente começou a dizer, a gente não tira férias nunca. O máximo que nós tínhamos tirado era uma semana, e sabe, e aí eu disse, não, vamos começar a viajar mais longe. E aí, quando eu saí da gestão pública, é que eu consegui isso. Em 2017, a gente fez uma viagem de 2 meses pela Europa. Foi assim, uma mudança radical na nossa vida. Mas alguma coisa em mim falava, eu digo assim, a vida passa rápido, né? Tem que Uhum. aproveitar. E, e ainda bem, mama, que eu aproveitei o Rômulo, eu digo, com toda a intensidade que eu queria, assim, né? E quando ele trabalhava demais, eu brigava com ele, eu dizia, não, a gente tem que ter tempo para nós, né? E aí nós também viajamos outra vez 3 meses, nós fizemos toda a Argentina de carro, fizemos o Chile de carro, fizemos o Uruguai todo de carro, a gente amava andar de carro. Ele era um ótimo motorista, ele adorava dirigir, e eu sou uma ótima organizadora de roteiros, navegadora, enfim. E a gente fazia uma parceria fantástica, né? Viajando e em casa também, sim, né? É uma convivência muito amorosa, mas eu amava a gente nas viagens, né? E e mesmo quando a gente descobriu a doença, a gente falou, até que der, nós vamos aproveitar da melhor forma possível. E foi essa consciência assim, não importa, nem que a gente estivesse no hospital e nós ficamos vários tempos, mas vamos lá, os últimos tempos, 130 dias direto na Santa Casa, SUS, né? Então, uma estrutura, eu digo assim, eles são muito amorosos, eu tenho toda a minha gratidão à Santa Casa, mas com uma estrutura que não tem luxo nenhum, né? A gente está Uhum. falando de SUS e que bom que existe, é maravilhoso, eu só agradeço, mas entende que ficar 130 dias, boa parte numa UTI, exige muito, muito de quem Uhum. passa por isso. Mas eu pensava assim, ainda assim, eu vou tentar fazer o melhor possível. Então, talvez seja essa consciência que hoje me ajuda a atravessar o luto, né? Não ameniza a dor de jeito nenhum, mas ajuda, assim, a não criar culpa, a criar mais compreensão e a saber que eu vivi intensamente. Então eu chegava lá todo dia dizendo bom dia, amore, e massageava ele, e cortava o cabelo, a sobrancelha, tirava o pelinho da orelha, aí fazia a massagem, e lia livro, e contava história, e uma música, e o que desse, o que ele apetecesse, porque obviamente que nada, tinha dia que nada, tinha dia que ele ficou desacordado, né? Ele ficou desacordado um tempão, mas ainda assim eu ficava sempre falando com ele e pensando. E aí eu lembrava das viagens, lembrava de quando a gente se conheceu, né?
Então, isso ajudou muito a atravessar todo esse período e hoje me consola muito porque eu vivi com ele Uhum. um grande amor e é isso. Que lindo. Ah, o ambiente hospitalar, ele é muito complicado, né? Porque a gente vive a dor da gente e vive também Hum, outras coisas que acontecem ali, né? uhum, E a gente não sabe o dia de amanhã nunca, né? A gente só espera sempre que tenha né, uma notícia boa, né? E que as coisas se manifestem de uma forma mais positiva. Então, o paciente está doente, né? Quem a gente ama está doente e a gente também fica muito dilacerado, né? Fica muito fragilizado ali também, né? Mas é que nem tu diz, a gente precisa encontrar, né? Tu hum, encontrava dentro das tuas memórias, encontrava dentro das coisas que vocês tinham em comum, uma forma de poder fazer a memória dele fica viva, né? Trazer uhum, ele para o momento presente, pensando, o corpo deixa que ele vai administrando. E se a tua cabeça, né, ela tá viva, se nós relembrarmos de coisas boas, e eu sei que os momentos que você passava lá, tu trazia sempre o teu, né, o relatório diário de tudo aquilo, hum, e eu imagino ela escrevendo tudo isso com ele, não bonito, né, uhum. olhando pra gente, né, totalmente acabado, totalmente sem cor, né, totalmente quase que se entregando, né, para a situação. Então, isso tudo tem uma vivência grande, né, de aprendizado para a gente também, né, Ivane? Uhum. E eu acho que essa história que tu foi contando ajudou muitas mulheres também, porque eu percebo que quando elas me contam situações difíceis aqui, elas dizem que parece que é só com elas, né? E a Hum, gente acha que está dentro do olho do furacão, não consegue enxergar mesmo. hum, Mas essa travessia, ela é, né? Ela é a nossa história, né? E cada um tem a sua história, talvez um hum, de um jeito, outro de outro. E a gente precisa compreender o que que ela quer nos trazer, que aprendizado a hum, gente precisa ter com ela. Porque eu tenho certeza que daí nasceu também uma outra mulher, né? Tu também foi se entendendo, se compreendendo depois disso tudo, né? E é uhum, óbvio que tem que ter um. A gente precisa se respeitar, a gente precisa respeitar quem vive isso, né? O hum, luto não é uma coisa que a gente vira uma página, né? A gente uhum, vai compreendendo ele, né? Mas a dor a gente vai tentando ressignificar. É como você diz, né? Ela é um pontinho, né? Que ela hum, tá grande e daqui a pouco a gente bota ela num cantinho ali dentro do coração, ela vai se aquietando, né? Vai se transformando numa memória dentro da gente e a gente deixa guardadinho ali com todo amor e carinho, né? hum. Enfim. E aí aconteceu, né? Ele tá lá, com certeza está olhando para nós, está escutando a gente aqui, né? Tá relembrando de todas essas emoções que tu tá trazendo aí. E quando chegou esse vazio ali, como é que foi, né, para ti? Como é que foi encarar isso, né? Encontrar isso verdadeiramente não, isso que está acontecendo é verdade. E eu vou ter que, a partir disso, encontrar forças dentro de mim. O que que tu compreendeu ali de ti, Vani? Esse silêncio, né? Que ninguém tinha te contado, ou então tu tinha visto em várias situações, na situação da tua prima também. E que momento que tu pensou assim, né? Agora, o que que eu faço com a minha vida? Né? Tenho certeza que tu já estava mais madura e tudo, né? Sabia do processo que tinha que viver. Era possível recomeçar? Tu estava já enxergando isso? Como é que tu te sentiu nesse primeiro momento aí? É, tem uma passagem do Viktor Frankl, que é um psicanalista da Áustria que ficou em campos de concentração, Auschwitz, Eu até vou tirar e meu lenço que chegou a me dar calor em mim.
Ele diz que ele encontra, enfim, O, outros, o sentido da vida, né? outros companheiros lá, naquela situação que dizem, não espero mais nada da vida, né? A pior condição humana que a gente já viveu, eu acho, na história. Mas ele pergunta, ok, tu não espera mais nada da vida, mas o que que a vida espera de ti, né? E algumas vezes eu acho que é um pouco isso. No início do luto, a dor é tão grande, e sim, eu até comentei no Rios, eu digo, ela é paralisante, eu tinha a impressão que eu não conseguia fazer mais nada. Daí, mas assim, não conseguia ler, não conseguia, o cérebro entra em colapso, porque daqui a pouco ele vê que tudo aquela tua base, a tua sustentação foi destruída, e realmente é paralisante no início. Mas eu comecei, então, no primeiro dia eu já pensei, eu tenho que levantar e eu vou arrumar, enfim, depois de todas as despedidas, de todos os cerimoniais, de todos, né, os filhos aqui, a gente fez, né, belíssimas celebrações de despedida, eu digo, estes ritos de passagem foram vividos intensamente, assim, tudo, enfim. Mas depois disso eu pensei, agora sou eu comigo mesma, eu vou levantar e vou arrumar as gavetas. Uhum. É porque a gente tinha se mudado para Porto Alegre e a casa estava quase desmontada porque quando nós voltássemos não podia ter uma gota de mofo, porque o Rômulo seria um transplantado pulmonar e qualquer coisa, né, poderia atacá-lo. Então eu tinha papel de parede, eu tive que arrancar. E quando tu arranca papel de parede, tudo sai do lugar e tudo é lixado, tudo é sujo. Quando cheguei em casa, minha filha tinha tentado melhorar a situação, mas enfim, estava um caos. Eu pensei, bom, vou começar a organizar. E comecei a organizar, organizar. Enquanto eu Entrou em organizava, movimento, ação. e acho que o fato de organizar a gaveta sempre me ajudou muito a Isso. organizar pensamento, assim, né? Quando eu Uhum. preciso tomar uma decisão, não adianta eu ficar sentada. Eu começo a organizar algo físico para refletir mental. Isso foi ajudando no processo. é, Depois eu comecei assim a tentar fazer coisas que me dessem o mínimo de sentido de vida. Então, eu fui tentar fazer aula de canto, não foi por aí. Eu disse, bom, eu vou voltar para a academia, vou voltar para o yoga, para mim foi muito bom. E comecei a fazer um monte de curso. Agora eu tô por aqui, mas daqui a pouco, né? Italiano e inglês com a querida nossa amiga Aline, a Aline, nossa teacher em comum, foi o que né? nos juntou aqui também. Aí depois. Comecei a fazer um curso de planejamento de vida, entrei para o sommelier agora, né? E tentando voltar ao trabalho, porque também tem isso. Eu fiquei 2 anos cuidando do Rômulo fora do mercado e nesta idade voltar, né? Por mais que eu tenha bagagem, currículo, né? Os espaços são ocupados. Mas aos poucos eu digo, tá voltando os trabalhos, ainda não no ritmo de antes, também porque aí, mama, a gente vai mudando, vai se tornando mais seletiva, né? Hum. Eu digo que coisas que eu aceitava antes, hoje já não aceito mais. Coisa que me incomodava antes, hoje não me afeta em nada mais, né? A gente talvez aí se torne um pouco mais seletiva, preparada, mas também algo eu vi acontecer. Eu me tornei mais amorosa. E talvez porque eu vivi isso que tu comentastes, a dor de muita gente. Ontem mesmo, uma menina, a mãe de uma menina de 20 e poucos anos, que passou por uma situação parecida com o Rômulo, que não resistiu também. Muitos resistem, né? E eu tenho um primo que está lá na Dolorata, transplantado fígado maravilhoso, trabalhando, vivendo, né? Tem amigos queridos transplantados vivendo bem, né? Mas também, como qualquer doença, nem sempre, né? E essa mãe está atravessada ainda pela dor sem conseguir sair de casa, assim. Então, vendo, é só um parênteses, assim, eu fui fazer, por exemplo, agora a palestra na Santa Casa para voluntários.
Eles têm um programa lindo de voluntários, mais de 100 pessoas que se dedicam a ajudar as pessoas que estão lá, porque a Santa Casa é uma cidade, né? Tem Uhum. mais população que Garibaldi. Então, precisa de gente para apoiar coisas como a criança precisa aprender, então dá aula, ajuda nos temas, enfim, precisa fazer exercício, né? A Liege Galtério faz um trabalho lindo de exercícios, né? Precisa, enfim, de um lugar para ficar, né? Então, eu fui lá fazer essa palestra porque o tempo que eu vivi lá, eu vi tanta dor. Eu digo, o mínimo que eu posso fazer é ajudar de alguma forma. E a gente faz isso todo dia aqui, e tu bem falastes, né? Eu acho que quando a gente começou, não pensava nisso, mas muita gente fala, e possivelmente fala para ti também. Tu me inspira a seguir, tu me inspira a entender que depois de um processo tão dolorido de perda, dá para ter outra vida. Não vai ser igual, talvez não tenha o mesmo brilho, talvez tenha, não sei, né? Uhum. Eu ainda não cheguei lá, eu digo, ainda estou vivendo muito essa travessia de dor, porque eu também tive que aprender a morar sozinha pela primeira vez, a me virar com tudo, a viajar sozinha, enfim, né? Viajava antes, mas muito a trabalho, não viagens longas sozinha. Agora eu estou organizando uma longa viagem, que no início eu vou fazer com as filhas, depois sozinha, enfim. Então, Isso, é, é, isso que tu coloca, eu achei assim muito legal, muito bom aqui. Sabe por quê? Porque que a gente passa crises e dificuldades, né? Todas, né? Na sua maturidade, atravessam. Mas todas me perguntam, sempre tem aquela visão de que não, só acontece comigo. E quando tu começa a renomear assim, né? Nomear coisas simples, que foram aquelas que abriram as tuas portas. Colocar uma gavetinha no lugar, a participar de uma palestra e fazer um trabalho voluntário. Esses movimentos que a gente acha que não são importantes. A gente pensa que assim, não, eu vou ficar aqui, que alguma coisa vai acontecer comigo. Mas a gente precisa se colocar em movimento. A gente precisa se dispor, né? uhum, A se doar para alguma situação. Eu sou exatamente que nem tu. Se eu tenho uma situação que está me angustiando, se eu tenho uma decisão para ser tomada, eu começo não a limpar, não é isso, mas é o físico, colocar a mão em alguma coisa, escrever para mim é muito bom também. uhum, Para mim é terapêutico isso. O limpar um canto, algum lugar que eu tinha deixado quieto. Esse movimento, a sim, psicologia diz muito sobre isso, né? A uhum, gente tem que se colocar ali junto de alguma situação, em algum ambiente, que isso vai fazer com que o pensamento comece a entrar, uhum, né? Ele vai começando a se reorganizar. Para encontrar a solução certa, não, tudo é processo, né, Ivane? Tudo a gente vai aprendendo como fazer. Então, tu aprende que, não, eu estou em casa agora sozinha. Eu uhum, preciso, né, uhum, aprender a apagar a luz sozinha e acender a luz, né? E a encontrar o amanhecer sozinha. Aprender uhum, a viajar, uma uhum, viagem curta, uma viagem longa, não importa. A sim, buscar um amigo, né? A me colocar à disposição para uma situação, e isso vai dando sentido à vida para a gente de novo, né? Porque se a gente uhum, vai se prostrar, é óbvio que daí entra a depressão, a ansiedade, que são as dores da alma, que às vezes a gente não sabe como administrar isso e a gente vai cair numa medicação e aí, né, o corpo vai padecer e a gente talvez não consiga mais dar a volta. Então, é uma mudança de mentalidade? É. Mas por quê? Porque a gente precisa dar um comando para a gente de qual é o caminho, que forma eu quero viver daqui por diante. Existe fórmula mágica? Não existe, né? uhum, Não existe. Eu posso ouvir o que você está fazendo e levar para dentro da minha vida e dizer: tá bom, a minha cozinha está desenhada desse jeito. Qual é o início que eu dou aqui, né? uhum, E isso, eu acho assim, você fez movimentos pequenos dentro da tua construção e te trouxeram para essa mulher agora que está
né? Tá vindo para a vida, tá voltando para o teu turismo, tá empreendendo de novo, tá cheia de sorriso aí, que eu adoro te acompanhar, né? Eu adoro. E aí o que a vida vai te trazer, né? O que der, né? Hum, O que que é esse recomeço aí, né? Então, tentando assim, né? Acolher, né? Te respeitar é. muito, porque eu acho que eu mexi muito nas tuas emoções, me sinto até um pouco, né? Não, não. Não sei se é necessário sempre, mas eu acho que até é muito inspirador para todo Hum, mundo, né? hum, Isso nos torna mais humanas, que nem tu disse. A gratidão, o hum, poder saber como o outro passa também, isso humaniza. E a gente precisa dessa humanidade também, né? Como nós uhum, vamos crescer? Como é que nós vamos evoluir se nós não nos tornarmos pessoas melhores? O nosso legado no mundo é isso. Né? A gente nasce, sabe que um dia vai embora, mas precisa entender que existe uma evolução aqui. E a gente hum, precisa deixar um mundo melhor para outras pessoas também, né? Um mundo de mais afeto, de mais amor. Pensa o quanto foi bonito, né? Essa tua história junto com o Rômulo, quando duas pessoas maduras, né, hum. conseguem entender, conseguem dar sentido, conseguem brincar, consegue se compreender, ficar próxima, mesmo no momento de crise. Olha quantos filhos tu abraçou ali junto contigo, né? E às vezes, para outras pessoas, às vezes a gente tem um filho só, a gente diz, eu não dou conta disso, é muito complicado, tudo é complicado, fazer almoço é complicado, tem que ir trabalhar é complicado. Gente, mas a vida, ela traz outras surpresas que a gente precisa estar pronta, porque senão a gente vai desmoronar, né? Não vai conseguir se manter. Então me conta aí, né? Agora, o trabalho novo, o que é que tu tá fazendo ali? Eu quero te seguir, quero te ver falando inglês, quero te seguir vendo, fazendo viagem. Um dia eu vou viajar contigo ainda, fazer uma bela viagem para termos tempo, sabe? Para tomar nossos cafés, para poder trocar. E quando a gente troca, né? Quanto fica bom isso. Peraí que eu quero só, eu quero ver o que que a nossa audiência está Sim. dizendo ali, ó. Gratidão, abençoado, seja vocês duas. O processo ciclos é diferente e igual, depende de cada uma que consegue ver. Isso aí. Teve outras que colocaram aqui, deixa eu dar uma lida aqui. Tu enxerga ali, Vani? Eu não Sim. enxergo. Eu Leia só vou você. comentar esse comentário da Lúcia, o luto é de cada um, é verdade. Cada um tem um processo de luto. E bem como a mama falou, né? Essa bola preta ali tem um desenho, né? Que mostra muito. O luto permanece. O que a gente faz é botar a vida ao redor. E quanto mais a gente se movimenta, mais vida vai colocando ao redor. Mesmo que no início não tenha muito sentido o que a gente faz, se a gente não se movimenta, não cria uma nova vida e vai ficando, né? Quer dizer, tu só fica envolvida naquele luto. Eu estou num grupo de apoio ao luto muito interessante, é um trabalho que nasceu dentro do Moinhos de Ventos, mas me convidaram e são viúvas que estão lá, enfim. E aí ontem até a gente comentou sobre um livro, mas também sobre o filme Hamnet, que estava no cinema, agora é possível assistir no Prime. Mas ele fala, é um filme belíssimo, concorreu ao Oscar, para mim tinha que ganhar o Oscar. Como é E que é o aí ele, nome? Deixa eu anotar aqui. Hamnet, Hamlet. Ah, o Hamlet, Hamnet, sim, tá. Eu já ouvi e aí falar. ele traz o mito de Orfeu e Eurídice, que na mitologia diz que, enfim, eles se amavam, ela morre de repente, aí Orfeu, que era músico, ele desce, né, ao fundo do mundo, né, para resgatar Eurídice lá, né, do local dos mortos. E aí os deuses de lá, encantados com a música dele, permitem que ele leve ela, mas ele não pode olhar para trás. Mas quando ele estava andando, ele em dúvida lá pelas tantas vira e aí ele nunca mais pode resgatá-la. E isso Uhum. fala do que é o luto. Quando a gente olha para trás, nessas tuas perguntas, é importante porque eu vejo, eu perdi o Romulo, ele não está mais aqui. E teve um dia que foi muito doloroso assim para mim, onde eu digo, bom, eu não posso mais estar casada com um morto, eu preciso seguir a vida e eu tenho que seguir em frente. Então,
olhar para trás é necessário, porque na verdade tu tem que ver, não tenho mais aquela vida. Eu tenho que construir algo daqui para diante. E aí tu me Maturidade. perguntou, né, o que fazer a partir disso? Bom, é tentar ver o que te traz mais sentido. Então, reposicionamento na vida pessoal, né? Vão ter amizades que têm que continuar, que fazem muito sentido. Talvez eu percebo, por exemplo, eu preciso me dedicar mais para as amizades, porque a gente ficava muito eu, e o Rômulo. Reposicionamento profissional, mais seletividade, quer dizer, não é aquela coisa, né, desesperada. Reposicionamento, o eu interior mesmo, né? Quem é a Ivane, que não é esposa, que não é. Porque minhas filhas já saíram de casa, né? Tem uma que mora em Portugal, a outra mora aqui, mas morando sozinho. Então é isso, é se reposicionar, se encontrar. Uhum. É, é um processo doloroso, não vou aqui romantizar, mas é algo que te traz mais autoconhecimento, mais reconhecimento de si mesmo e, portanto, uma nova força, né? E hoje eu sou a soma de tudo isso que eu vivi, a soma do que eu vivi em toda essa minha vida. Então a gente vai chegando, talvez, na velhice mais preparada, né? Eh, Mais amorosa, mais pronta a ajudar, né? A vida não volta a ser como era antes, mas pode ser algo bom, né, Mamalu de Lourdes? Então, sim, eu estou tentando cada vez mais me perguntar: isso faz sentido? Isso está agregando, né, à tua vida algo interessante? Então, tenho gostado muito de voltar a aprender. Voltei a dar aula também na pós de enoturismo da UX, mas tenho gostado muito da aula de sommelier que eu estou fazendo como aluna, voltar a ser aluna, ganhei mochilinha. Legal. É, então, eu Que acho que lindo. eu adoro ler a Simone de Beauvoir. Inclusive, ela tem um livro ótimo, quando ela perde o Sartre, e ela fala, e ela diz: a velhice não é uma derrota, é uma fase da vida que precisa ser vivida com sentido. Eu acho que é muito isso, é buscar o Uhum. sentido desse novo momento, mas aí a vida te prepara para isso, né? É, chegamos à maturidade. Chegamos à maturidade com cada uma das nossas histórias, mas nos sentindo muito fortalecidas, né? Porque nós não podemos esconder o nosso passado, nós não podemos fugir dele. E ele nos trouxe É, aprendizagens, né? Ele nos é. trouxe aprendizagens. A gente sabe, que nem tu diz ali, né? A gente é mais seletiva hoje, sabe aquilo que nos ajuda, sabe aonde a gente quer se meter, né? E aonde a gente Hum, não tem mais sentido fazer, né? Então essas escolhas aí vão dando mais segurança, que é tudo que a gente quer buscar na vida, né? Por que que muitas vezes eu digo aqui, por que que as mulheres elas se sentem pequenas? Porque elas não se sentem seguras, porque a autoestima está muito baixa, hum, porque elas não se sentem confiantes, mas porque elas não acreditam na sua história, né? Acho que a sua história foi uma história que, se a gente se vitimizar sobre ela e dramatizar ela o tempo inteiro, é óbvio que a gente não vai sair desse olho do furacão ali, né? E não é porque você ou tem mais condições, ou porque tem a tua casa paga, ou porque tem o teu carro, ou porque tu viaja para a Europa. Isso tudo é o teu final da história. O hum, quanto veio antes disso, né? uhum, E para uhum, chegar até aqui teve que construir isso hum, também, né? E cada um trabalha dentro do seu, das suas condições. Dá para a gente ser feliz também tomando um sorvete ali na esquina. Basta que ele tenha sentido para a gente, né? uhum, O que a gente quis trazer aqui, nós já estamos quase fechando a nossa live aqui, é exatamente isso: é a coragem de descobrir quem a gente é depois de uma crise, depois de uma dificuldade, depois de quando a gente desceu, como é que a gente pode subir, né? Como é que a gente pode se sentir mais forte, mesmo tendo passado por tantas dificuldades, né? Então, aqui, meus amores, eu não sei se essa história, né, diz
respeito a vocês, né? Eu não sei quem passou por isso, ou quem diga, não, talvez isso não tenha nada a ver comigo, mas que a gente possa ter ajudado, né? Hum, Eu aprendo muito sempre também, né? Quando a gente divide coisas, principalmente quando a gente divide emoções. A história em si, a gente lê em vários lugares, mas aquilo que fica é aquilo que bateu dentro da gente. E eu sei que teve muita gente que se emocionou aqui, né? Se emocionou porque, claro, tem uma história de perda, mas tem uma história de reconstrução, né? hum, E é bonito quando tem uma reconstrução, porque ela exige esforço, ela exige entrega, ela exige pertencimento para dentro daquilo que nós somos. E essa descoberta deixa a gente muito, muito mais forte, gente. Acreditem. Ivane, meu grande abraço, muito obrigada. Se quiser deixar ali agora tua rede social, né, para quem talvez ainda não te conheça. Se quiser deixar um recado para vir conhecer a nossa Serra Gaúcha, que é linda e que tu fala tanto dela, hum. né? E uma mensagem para as mulheres que talvez estejam passando por essa dificuldade. Como tu enxergou e como tu pode dizer, olha, meninas, né? Cada uma tem a sua história, mas tragam a Hum, essência de vocês. hum. Eu só quero te agradecer primeiro, Mama de Lourdes, né? Acho que tu fazes um trabalho muito bonito aí de, né? Não por nada viralizou, né? Tu conseguiu te comunicar muito com algo que aflige hoje a mulher, especialmente, que é se encontrar, se posicionar, né? Numa sociedade que ainda não me entende muito, né? Eu Uhum, digo, essa mulher que quer sim o seu espaço, o seu lugar, o seu respeito. É, enfim, nós tivemos uma educação muito machista, não adianta, né? Então, até a verdade. gente reconstruir, dar a volta, vai um bom. Precisamos trabalhar muito. Mas eu acho que tu deu vazão a várias vozes aí em vários sentidos, né? E isso é bonito, é muito bonito. E de minha parte fica o convite, então, para seguirem o Viajante Maduro e o Ivane Fávero. No Ivane Fávero é mais a questão profissional, no Viajante Maduro é mais sobre as viagens, a vida, né? O que a gente partilha. E é isso, eu acho que a gente se unindo, compartilhando a verdade, né? Porque eu acho que é isso que a gente traz aqui, Sim, é muito a muito nossa bom. verdade, né? Que não tem, não tem IA, não tem criação, não tem, né, o mínimo de filtro, né? Mas talvez a gente se encontre mais e se ajude mais quando a gente é realmente verdadeiras. É isso. Um beijo, uma feliz Páscoa para ti e para todos os teus seguidores aí, os nossos. Muito obrigada para quem esteve com a gente aqui. Eu achei uma live assim tão gostosa de fazer contigo, né? Um Hum. bate-papo tão de entrega, tão bonito, né? Obrigada, Ivane. Vamos nos encontrar na nossa caminhada ali, vai ser muito bom sempre. Obrigada por ter estado comigo aqui, Obrigada. né? Então vamos lá, gente, recomeçar é encontrar a nossa essência, aquilo que canta, que está gritando aí dentro da gente, deixar florescer. Quando a gente se conecta com outras pessoas, também fica muito mais bonito e a gente cresce muito com a nossa verdade. Fiquem bem, gurias. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, feliz Páscoa! Feliz Páscoa.